E aí, aqui é Rodrigo, começando mais um episódio do Cultibook, hoje para falar de um livro que está na lista dos mais vendidos há várias semanas, a história de Michelle Obama. E ao contrário da maioria das primeiras damas do mundo, Michelle teve uma vida de uma típica afro-americana, como ela mesma conta nas suas memórias. Ela nasceu em Chicago, nasceu e cresceu num bairro de classe baixa, média baixa, e se tem uma coisa que a Michelle vai carregar pro resto da vida dela, é o título de a primeira dama negra dos Estados Unidos. Não há como fugir disso. O que, de certa forma, também mostra um racismo duradouro e permanente, um histórico na sociedade norte-americana. Afinal, uma população tão diversa como é a dos Estados Unidos, é surpreendente que a gente só foi ter uma primeira-dama, só foi ter um presidente negro nos anos 2000, mais precisamente em 2008, que é quando Barack Obama se torna o presidente dos Estados Unidos. E é claro que numa história de uma mulher negra que chegou a morar na Casa Branca dos Estados Unidos, é inevitável que ela não fale de racismo, que ela não fale de questões raciais que simplesmente envolveram a vida dela desde que ela é criança. Inclusive, numa das passagens mais marcantes para mim desse livro, ela conta como numa reunião de família, dos vários familiares que se encontravam todo ano, uma de suas primas, um pouco mais distante, chega para ela e pergunta: mas por que você fala como uma branca? Ou seja, a Michelle ela vai explicando ao longo da sua trajetória como ela sempre tentou negar os papéis que a sociedade esperavam dela. E quando a gente diz sociedade, o que os brancos esperam dos negros e que também os próprios negros acabam esperando dos negros. Então a Michelle desde criança já falava corretamente, era uma menina que se destacava na escola, que notas altas, se desenvolvia cada vez mais rápido o seu intelecto, né, sua capacidade de liderança, o que de certa forma não cabia no estereótipo criado para os negros. E é claro que o livro da Michelle não pretende ser uma obra literária, nem um documento oficial, um documento partidário, mas o que ela mostra, contando a sua trajetória, é que certas questões que a política ela não está separada da vida da gente, ela está ali no dia a dia. Toda vez que a Michelle ela foi para a escola, quando ela foi para a universidade, quando ela foi procurar emprego e mais tarde quando ela acaba indo morar na Casa Branca, ela sempre esteve envolvida por questões raciais e de gênero. Em vários trechos do seu livro, a Michelle sempre conta como cada vez que ela ia fazer alguma coisa ou cada coisa que ela ia realizar, ela parava para pensar que ela era uma mulher e negra. E ela acabou sempre conseguindo se destacar, indo para as melhores escolas. Depois ela foi cursar Princeton, Harvard e foi trabalhar num grande escritório de advocacia. Então a Michelle, mesmo sendo uma pessoa fora da política, uma pessoa que não fazia parte, né, de partidos ou de grupos políticos, ela mostra como a vida política dela, de alguma forma, sempre foi inevitável. A atuação política dela sempre foi inevitável porque a política estava ali presente no seu dia a dia. E até um pouco contraditório essa questão da política na vida da Michelle, porque mesmo ela reconhecendo o quanto da política, das questões raciais e de gênero estavam presentes no seu dia a dia, ao mesmo tempo ela não gostava da política como prática. Ela não acreditava na política, não acreditava nos políticos. Inclusive, ela conta, quando ela começa a namorar, quando ela fica noiva e depois casa com Barack Obama, ela conta que ela era totalmente contra, né, a atuação dele, a entrada dele na política. O Barack Obama começou como deputado estadual, né, o que lá seria o senador de estado, depois ele vira senador federal e acaba sendo indicado para a disputa das prévias, ganha as prévias e depois se torna presidente dos Estados Unidos. Em todas essas, a Michelle aceitou porque gostava muito do marido, mas não queria que ele entrasse na política justamente porque ela não acreditava no sistema. Um sentimento aí compartilhado
por várias das pessoas em qualquer lugar do mundo, em qualquer democracia nos dias de hoje. O que é um dado bem bacana, porque a Michelle se mostra exatamente como uma pessoa comum. Ela poderia muito bem, depois que se tornou uma primeira-dama, e uma primeira-dama muito ativa, ela detalha vários dos projetos que ela realizou, mas ela poderia ter chegado muito bem aonde chegou e atribuído tudo à sua conquista, ao seu próprio esforço, aquela meritocracia dos Estados Unidos que promove o bem-estar para aquele que trabalha, para aquele que busca. Mas essa não é a visão de Michelle Obama. Ela entende que várias pessoas que nasceram e cresceram junto com ela poderiam ter chegado onde ela chegou desde que houvesse uma igualdade de oportunidades no país. E ela também entende que ela só chegou onde chegou pela estrutura familiar que ela sempre teve, pela presença constante dos pais, da mãe e do irmão, e de várias pessoas que no âmbito da escola, no âmbito profissional, ajudaram ela a se desenvolver e também lhe deram oportunidades. Ou seja, a Michelle entende que o sucesso de qualquer pessoa está ligado ao meio que você vive, à educação que você recebe e também às pessoas que abrem as portas para você. Não que seja pouco, mas as memórias da Michelle não ficam apenas ligadas às questões raciais e de gênero que ela enfrentou durante a sua trajetória. Ela também passou por dilemas que são bastante comuns, dilemas que eu diria modernos, como por exemplo a busca por um propósito no trabalho. Michelle, quando sai da faculdade, ela trabalhava num famoso escritório de advocacia, que trabalhava com grandes empresas, ganhava um ótimo salário, tinha uma condição de vida muito boa, um apartamento próprio, enfim, estava realizando o sonho americano. Só que ela não encontrava um propósito, ela via que o seu trabalho já não lhe bastava, não dava uma satisfação plena. E a Michelle faz uma transição arriscada, uma transição ousada, principalmente vindo de alguém que trabalhou, que batalhou tanto para conseguir chegar onde ela havia chegado. A Michelle sai desse escritório famoso de advocacia e vai trabalhar na prefeitura de Chicago, ganhando metade do salário que ela ganhava. A Michelle arriscou recomeçar para conseguir encontrar um propósito maior na sua carreira. E ainda no que eu chamaria de dilemas modernos, outra coisa que a Michelle conta bastante é a dupla função das mulheres, o tripla, quádrupla, a depender de cada caso, mas a questão do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. A partir do momento que a Michelle tem as filhas, o tempo inteiro ela tem que lidar com as suas questões profissionais, mais tarde as questões de ser uma personalidade pública no seu país e ao mesmo tempo conseguir educar e proporcionar uma infância, uma adolescência normal, entre aspas, para suas duas filhas. É legal como ela o tempo inteiro trabalha e mostra como ela lutou para conseguir esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E é claro que a parte que mais chama atenção nessa tentativa de equilibrar é justamente a partir do momento que ela e a família dela vão morar na Casa Branca e ela aí, para quem gosta de curiosidades do que é ser um presidente dos Estados Unidos, é um prato cheio porque ela detalha coisas da Casa Branca que eu, por exemplo, não imaginava. Inclusive, depois de ler o livro dela, eu tive a plena convicção que se tem um dos cargos que eu não gostaria de ter, é o de presidente dos Estados Unidos. Michelle conta, por exemplo, como suas filhas precisavam sempre estar cercada por agentes secretos, assim como ela, o Barack e também a sua mãe, que foi morar junto com eles na Casa Branca. Se as filhas precisassem ir ao shopping, se precisassem ir na casa de um amigo, quando a filha mais velha começa a sair com um garoto, todos esses momentos elas precisavam estar cercadas, estar junto de agentes secretos. E a Michelle conta como ela trabalhava para que essa situação, esse Big Brother que eles viviam, fosse atenuado, fosse um pouco mais leve para que as suas filhas não vivessem um verdadeiro inferno, uma verdadeira prisão. Outro ponto que eu destaco também da história da Michelle é justamente como ela sempre se esforçou para não cair no papel comum das primeiras damas norte-americanas, aquele papel de ser reconhecida pelos vestidos que usava,
né, por ser quase que um bibelô do presidente, uma pessoa que estava ali para fazer figuração, quase que um acessório da presidência. Michelle, ela entendia que isso não era o que ela queria e que ela também, já que ela estava naquela situação, o primeira-dama não é um cargo oficial, é uma condição, mas ela acreditava que estando nessa condição ela precisava fazer alguma coisa. E foi assim que ela começou a desenvolver o trabalho de nutrição, que foi que ela criou uma horta, ela cultivou uma horta dentro da própria Casa Branca, no quintal da Casa Branca, para divulgar a importância de uma alimentação melhor para as crianças nos Estados Unidos, onde os índices de obesidade, hipertensão e de várias doenças decorrentes da má alimentação sempre estiveram em crescimento. É engraçado porque ela aprendeu essa importância de uma nutrição saudável, de uma alimentação saudável, justamente sendo mãe e tendo que trabalhar fora. Ela conta que não tinha tempo e na falta de tempo, quando estava com as filhas, ela acabava sempre recorrendo aos alimentos embalados, ultraprocessados, aquelas coisas que são fáceis, que estão à mão ali. Só que as filhas dela começaram a ter impactos, a sofrer impactos na saúde. Então ela resolve aí ter uma forma de balancear mais essa alimentação, de trazer coisas mais saudáveis, e leva muito mais tarde, anos depois, ela leva esse projeto para a Casa Branca. E até pelo fato de não ter sido uma primeira-dama convencional, não só pela condição de ser negra, mas também pela sua atuação e pela sua postura. A Michelle era uma pessoa que já tinha uma carreira antes de ser casada com o Barack Obama. Inclusive, ela conta como ela conheceu o Barack Obama justamente no escritório que ela trabalhava. Ainda jovem, ainda universitário, o Barack foi uma espécie de pupilo dela, que tinha como uma de suas funções receber os novatos que começavam a trabalhar naquele escritório. E foi assim que eles se conheceram. Então é muito legal conhecer como a Michelle sempre foi, né, e continua sendo uma mulher independente da carreira do seu marido. E até pelo fato da Michelle ser uma celebridade, ter sido uma primeira-dama nos Estados Unidos, a gente percebe também no livro que há um cuidado de relações públicas, há todo um trato em ela não entrar em polêmicas demais, em entrar principalmente com outras figuras públicas e notórias dos Estados Unidos. Exceto grandes personagens que ela enaltece, como por exemplo Martin Luther King, o Nelson Mandela, que são para ela ícones, ela evita entrar em críticas com outras figuras, exceto com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que ela faz talvez ali a sua única crítica contundente do livro. Agora um spoiler. Para quem tem esperança que a Michelle um dia se candidate ou se torne alguma figura, algum cargo público nos Estados Unidos, algum cargo político, eu já te aviso que isso não deve acontecer, pelo menos de acordo com o que a Michelle escreve no seu livro. Ela abre que não tem pretensões de concorrer ou de participar da política enquanto um cargo público. Ela acha que ela pode ajudar a sociedade, ela pode colaborar de uma forma atuando politicamente, mas não com um cargo público de senadora, de deputada ou mesmo de presidente. Então quem espera um dia que a Michelle venha a ser a primeira presidenta negra dos Estados Unidos, é bem difícil que isso aconteça, até porque me parece, lendo as obras dela, que ela ficou bastante traumatizada com o período de 8 anos que ela viveu dentro da Casa Branca, com toda aquela rotina desgastante, aquele aprisionamento, todo aquele cuidado, aquele aparato militar e que é necessário para quem vive ali na presidência dos Estados Unidos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, comentem, se tiverem alguma impressão sobre o livro, comentem também. Eu vou deixando vocês por aqui. Drop the mic, valeu e até a próxima.